Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Em 6 de novembro de 1964, por volta das 1h30 da tarde, um grande estrondo tomou conta do centro de Piracicaba. Em poucos segundos, ruiu aquele que era o símbolo de modernidade de Piracicaba da época. O impacto mobilizou não só a cidade, mas o estado, o país. Era a queda do Comurba. Valdemar Romano, ele era vereador da Câmara naquela legislatura, naquele ano de 64, e está aqui com a gente para falar sobre esse talvez a maior tragédia de Piracicaba, que é a queda do Comurba. E também estamos aqui com o Bruno de Doné de Oliveira, que é do setor de gestão e documentação e que fez uma pesquisa sobre os documentos que a casa ainda guarda desse período. Antes de mais nada, Valdemar, muito obrigado pela atenção e nos receber em mais um Câmara Convida. Muito obrigado. O que o senhor se recorda daquela tarde, de 6 de novembro de 64? Uma tristeza, né? Comurba, quer dizer, na verdade o edifício chamava Luiz de Queiroz, né? Todo mundo conhecia por Comurba, que era a companhia que estava construindo, Companhia de Melhoramentos Urbanos, composta de uma porção de piracicabanos aí, uma dúzia, vamos dizer, uns 10 ou 12. E o prédio começou a ser construído, acho que em 1960, por aí, naquele local onde hoje é a Caixa Econômica Federal. E o Poupatempo, né? Né? E o Poupatempo também. O Poupatempo é o porão do prédio. Sim. É o porão do prédio. E a da Rua São José é a Rua Prudente Moraes. Todo mundo conhece o desenho, a fotografia do prédio, né? É uma coisa bem divulgada. Eu morava na Rua Ele tinha, só Governador... para lembrar, né, para quem puxar aí na memória, ele era parecido com o Copan de São Paulo, né? Tinha inspirado no Copan, tinha aquela que era um pouco da própria arquitetura da época no Brasil nos anos 60, que era o modernismo, né? Então você tinha essa influência. Era maravilhoso, quer dizer, a gente vê a fotografia de que para a época aquilo lá era realmente uma obra futurista, né? Uma obra para parar, se não tivesse acontecido aquele desastre, hoje seria maravilhoso, até hoje, né? Agora, o que aconteceu? Eu morava na Rua Governador, entre Prudente e 13 de Maio. Daí saí de casa, passei pela calçada que depois matou muita gente. Na Rua Prudente de Moraes, no lado par, do lado de cá, bem por baixo dele. Quando cheguei na prefeitura, dei 15 minutos, caiu. Não era minha hora de partir mesmo, né? E a prefeitura era onde nesse momento? A prefeitura era aqui onde está o estacionamento, de frente para São José. Aqui. Era, eu acho do lado do Terêncio Galese aqui? Não. Hã? Não. Onde hoje é o estacionamento da Câmara. Tinha estacionamento da Câmara, com frente para a Rua São José. Ah, tá. Era um prédio que tinha sido residência do Barão de Resende, se não me engano. Barão de Resende. E a destruição dele, para mim, foi uma coisa que não devia ter acontecido. Era muito bonito, assim, muito espaçoso, cômodos grandes, de acordo com o final do século XIX, mas destruído. Então, eu também escapei. Quando cheguei, eu estava aqui na prefeitura, batendo um papo com os funcionários, aí escutei estrondo lá para então. Foi uma comoção geral, quer dizer, acho que faleceram mais de 50, alguns falam 49, outros falam 50, não sei, 50 e poucos, acho, 54 parece. E toda a cidade ficou comovida com isso, né? Porque faleceu muita gente. Já tinha um cinema embaixo, que era Cine Plaza. E naquele momento não tinha sessão, mas tinha alguns funcionários que estavam trabalhando lá, que alguns escaparam, outros não. Que eu me lembro, assim, além daquela porção de entulho que ficou lá, um entulho de quase 10 metros de altura, foi
demorou bastante tempo para ser removido, tempo por causa do trabalho que deu. E demorou muito tempo mais para derrubar a outra parte que ficou, né? A parte que ficou, porque caiu metade. E a parte que caiu arrastou uma porção de lajes que restou do que ficou de pé. Agora, teve um fato, quer dizer, um funcionário estava lá no alto do prédio, ele caiu junto. Ele caiu vivo, depois morreu, acho que de coração, entendeu? E ele caiu vivo e ele morreu depois. E teve um fato, não sei se é verdadeiro, mas pelo menos contam que existia lá um funcionário do prédio que gostava de tomar um aperitivo. E onde hoje é o Banco Safra, tinha o bar e sorveteria Paris. Hoje só é na Santa Cruz, só sorveteria, se não me engano. E ele foi lá tomar um aperitivo, o prédio caiu, quer dizer, não morreu. Salvo pelo aperitivo. Foi salvo pela cachaça. Caramba. E tem... O governador de Mar de Barros veio aí, também não resolveu muito, porque ele precisava... Só a presença dele não ia resolver nada, né? Ele desceu de helicóptero no antigo Campo do 15, onde hoje é o Açaí, e veio até a praça. Ali era o estádio Roberto Gomes Pedrosa. Exatamente. E ele veio aí, né, isso aqui e tal, deu os palpites dele. Eu ouvi o governador falando, para que prédio tão alto, você tem tanto espaço? Bom, como se a gente tivesse só um, né? No Brasil inteiro está cheio de prédio muito alto que não precisa ter, né? Hoje eu moro em apartamento, mas porque eu mudei em apartamento, mas eu acho que nós temos realmente muito espaço, deveria ocupar mais espaço no Brasil, né? Uhum. Mas também o prédio ele tem as suas características, né? Normal, às vezes para você colocar mais pessoas no centro e tudo mais. Os falecidos, houve um apoio do prefeito na época, que os falecidos no fato, eles estão sepultados lá no cemitério da Saudade, todos no mesmo local. Ah, existe isso? Descendo ao cemitério, passeando o muro de lá, quando chega um pouquinho para baixo, tem umas 10 ou 12, 15 sepulturas, creio que nem todos, porque quem tinha sepultura aproveitou a família, né? Agora, quem não tinha, houve um apoio da prefeitura para... Então, haverá uma porção de nomes lá, que são pessoal que pela data percebe, data de falecimento. Alguns faleceram depois, evidentemente, que ficaram machucados, outros faleceram no momento. Tem também não sei, deve ser verdadeiro, tem um cidadão chamado Moisés, ele era funcionário da odontologia, ele fazia bico aí, no cinema. E ele disse que ele ficou na parte que não caiu. E ele, pela conversa, até hoje existente, que ele saiu pelo ar-condicionado, que era uma tubulação bem larga. Ele conseguiu sair para ele sair do local lá, quer dizer, caiu o prédio, tampou toda a saída do cinema, ele conseguiu sair pelo ar-condicionado. Essa é a conversa, deve ser verdade. Então quer dizer que o senhor se sente assim, passou ali 15 minutos antes de cair o prédio, passou na calçada onde o prédio caiu, foi mais ou menos isso? Foi. E vizinha do prédio tinha uma família de portugueses que morava no sobrado ali. Ali tinha, embaixo era sobrado, na parte de terra tinha uma casa de música e essa família de portugueses morava na parte de cima. Eles tinham na rua Governador Pedro Toledo uma casa portuguesa. E morreram diversos da família o sobrenome deles parece que era Coroa, se não me engano. Acho que era Coroa. A casa portuguesa era muito famosa na época, né? Como o caso comercial era porque eles eram muito simpáticos, né? Eles vendiam produtos domésticos, tinham bastante estoque. Era ali na rua Governador, em frente, não sei o que era agora, mas em frente ao Zanini, ali na rua Governador. E do fato do dia, que os detalhes que eu tenho são esses daí, né? Quer dizer, tem um detalhe,
o professor Néder, que todo mundo tem conhecimento, que ele faleceu recentemente, o pai dele vinha diariamente para cá, pelo lado da prefeitura, fazer o pai dele tinha uma loja na rua Governador. E ele vinha, todo dia praticamente, ele vinha aqui para o lado da prefeitura, se pagar alguma coisa na prefeitura, e nunca ele passava lá, ele passava para cá, na São José. E esse dia ele passou por lá e morreu. Ele morreu soterrado. É os detalhes que eu posso contar. Quando o senhor fala de estrondo, o que dá a dimensão desse estrondo? Qual que era o tamanho desse estrondo, assim? Quando as pessoas... Porque o senhor falou de estrondo, eu li em outros relatos essa coisa desse barulho. Tem outras pessoas que eu já conversei que falam a mesma coisa. Tem um relato de um amigo meu que, por exemplo, ele morava ali na região onde é o São Dimas, e ele se recorda de ouvir de lá, né, o barulho ali. Imagine, era uma baixada, todo mato, lá para cima tinha o São Dimas ali, o campo, né, aquela região, né? Então, assim, ele escutou de lá. Que tamanho que era esse estrondo? Como vou se contar, né? Quer dizer, um barulho como se fosse uma bomba grande, uma bomba violenta, entende? É um barulho assim que não foi longe. Quer dizer, quem estava perto do cemitério escutou. Quem estava lá no São Dimas escutou. Quer dizer, o barulho foi bastante. Eu estava na prefeitura aqui, escutei muito alto. Agora, depois, o que aconteceu depois? Aconteceu depois que esse fato deixou assim, o crescimento imobiliário de Piracicaba praticamente parado uns 10 anos. Pelo medo, quer dizer, o crescimento vertical, vamos dizer, né? Sim. Que se você for entrar no edifício Pedro Mesmo, que é em frente à loja 100, foi construído um pouco depois. Se você ver o tamanho dos pilares, é porque fizeram com excesso de concreto para o pessoal poder comprar. Entendi. Entendeu? A gente então isso foi real, porque é uma coisa que eu já vi várias pessoas, não foi bem assim, não foi bem assim, o fato do impacto, quer dizer que esse impacto na indústria imobiliária de Piracicaba, na construção de prédio, realmente teve por conta do Comurba. Teve porque a população ficou arisca, né? Quer dizer, agora o prédio era misto, né? Tinha salas comerciais e tinha apartamentos no prédio. O próprio Clube Cristóvão Colombo tentou comprar uma área nesse prédio. Felizmente para ele, não investiu dinheiro, não perdeu, né? Depois o clube ganhou um terreno lá na esquina da Prudente Moraes, onde ele construiu uma sede, que ainda está lá, mas agora vendeu. Sim. E tínhamos alguns prédios já construídos aqui no tempo dessa queda. Os edifícios mais antigos de Piracicaba são esses centrais em que não tem garagem. Brasil, Santo Antônio, Janete, Lúcia Cristina, Mimi Fagundes, Orlando, falei Santo Antônio, tem um prédio no meio da quadra que o Banco da Lavoura que construiu, também antigo. Todos eles que inclusive não tem garagem, porque naquele tempo era muito mais... O carro não era muito popularizado como é hoje. Sim. E também são centrais, né? Geralmente, mais para pessoa de idade. Sim. Se você vai entrar num prédio ser como eu moro em frente ao Açaí também. Embora tenha vaga, a maioria é pessoa de idade. Hoje, os prédios hoje são construídos ou bem miúdos para atender uma faixa de população, ou muito sofisticados para atender outra de elite, praticamente com um clube dentro, né? Sim. Quadra de tênis, quadra de isso, né? Piscina. Então, piscina, essas coisas. Porque... Bom, vou derivar um pouquinho, vou devagar um pouco. Porque, na minha opinião, está matando os clubes recreativos. Porque o cidadão que mora num prédio não vai no clube. Quer dizer, entende? Quer dizer,
dos clubes recreativos de Piracicaba, acho que 2 estão assim numa situação melhor. Que é o Cristóvão e o Clube de Campo, né? Vou colocar, né? Não é mesmo? Não vai entrar em muitos detalhes, porque fica divagando muito, mas também eles passam muito apertado. Sim. Mas outros aí, praticamente, não sei como vivem. É. Bom, mas enfim, lembrando que a queda do Comurba ela aconteceu numa sexta-feira. Isso que é um pouco assustador. Porque como o vereador colocou, é numa sexta-feira. Não tinha sessão de cinema naquele momento, mas haveria. Né? Haveria sessão à noite. Né? E aconteceu à tarde, então você imagina, e era um cinema grande, né? Pelas informações que você tem, parece que era um cinema mais chique da cidade. Era, e era coisa para 600, 800, era um cinema grande realmente, que era o padrão de cinema da época, inclusive, né? Na época o cinema era a diversão, né? Quer dizer, hoje é a diversão só em shopping, porque não tem mais segurança, né? Sim. Então, cinema na rua agora não vinga mais. Não tem mais. Agora, um detalhe do cinema. No cinema havia, naquele dia, uma exposição de cera. Quer dizer, bonecos em cera. Uhum. Pessoas, personalidades em cera. Uhum. E estava na frente lá. E a imprensa também acabou usando aquilo lá como sendo vítimas e tal. Ficou cômico. Ficou cômico. Quer dizer, eu não sei quem que era a companhia que estava fazendo aquilo lá, mas havia uma... Quer dizer, contaram os bonecos de cera. Eu não consigo lembrar quais são as pessoas que estavam lá como bonecos. Mas eram personalidades importantes. Daqui, do Brasil e de fora. Tinha lá uns 10 bonecos de cera. Vamos dizer, se tivesse lá a Rainha Elizabeth, boneco de cera. Pô, morreu também no Comurba. Bruno, essa até desculpa, mas acaba sendo engraçado, né? Mas, Bruno, o que você encontrou já do Comurba aí nos nossos arquivos? Olha, Eric, sim, a gente tem a ata, vamos começar por ela, né? A Comurba caiu na sexta-feira, as reuniões da Câmara eram às segundas. Segunda noite. E na segunda, dia 9 de novembro, a ata ela tem só uma folha, porque o presidente da Câmara disse que, por força do regimento, os vereadores tinham que estar lá na Câmara, abrir a sessão e entraram um acordo de suspender a sessão e já emitiram ali uma nota de pesar pelo falecimento das vítimas, né? Então, esse é o primeiro documento assim, que a gente tem cronologicamente sobre o Comurba. E depois, nós achamos há um tempo atrás, quase 100 correspondências, quase uma centena de correspondências de outras localidades do estado de São Paulo e até de fora do estado de São Paulo, se manifestando solidariedade à cidade por conta dessa tragédia. O que corrobora o que o senhor Valdemar falou, né? Que foi uma coisa que teve uma repercussão fora de Piracicaba, estadual e até nacional. Então a gente tem quase 100 documentos lá, inclusive do Corinthians, o Clube Corinthians, propondo que o 15 fizesse um amistoso de basquete com o Corinthians, os 2 times de basquete, para arrecadar fundos para ajudar essas pessoas, né, que foram... Com um detalhe, né? Piracicaba era uma potência do basquete da época, né? Exatamente. Que acabaram de ser campeão. Exato. O basquete tinha outro patamar. Seria uma... acho que foi. Não lembro se é detalhe do jogo. Mas se foi realizado, deve ter arrecadado uma boa importância para poder ajudar as famílias. Certo. E o que o senhor lembra desse impacto já na Câmara, né? Que nem o Bruno colocou aí. Segunda-feira seria a reunião ordinária. Não teve, é claro, porque eu imagino o clima na cidade como deveria estar, né? Um clima de muita tristeza. O que o senhor se recorda desses momentos na Câmara depois da tragédia? Houve manifestações diversas, né, do pessoal todo, quer dizer, mas eu não me lembro assim, por exemplo, se a Câmara trabalhou financeiramente para ajudar as famílias, não tenho lembranças que não aconteceu. Mas manifestações de tristeza, né, solidárias, vamos dizer, de vereadores ou parentes de vereadores que não faleceu ninguém, não. Tem um detalhe também que eu me lembro, que na época já estava colocando serralheria no prédio. E aqui em Piracicaba, o serralheiro mais famoso era Alípio Barbosa. E o Alípio tinha serralheria ali na rua Ipiranga, entre Alferes e Rosário.
E ele vinha, tirava a medida, daí, na hora de colocar, tinha problema de colocar. Ele passei para ele, está movimentando. Quer dizer, isso eu creio que é verdade, porque o Olímpio não ia falar essas coisas. Pense bem. Ele falou, esse prédio está movimentando. Eu tiro a medida, pô, não sou tonto, eu sei tirar a medida. Ia colocar, tinha dificuldade em colocar. Entende? Realmente eu acredito que ele deu uns movimentos antes sem que ninguém desse muita importância. Depois que ele caiu, alguns disseram, mas ele deu uns estalos um dia antes aí e tal, quer dizer, entendeu? Deve ser verdade também. O prédio deve ter movimentado um pouco, dando os estalos. Agora, o que pode concluir? Depois de muito tempo, foi concluído pela perícia técnica que o prédio aumentou 2 andares depois de projetado o cálculo dele, aumentou 2, usou material, por exemplo, cimento vencido, por exemplo, cimento vencido, altura, material, que usava material que não estava de acordo, principalmente cimento. Fizeram um pouco pequeno reforço nas colunas, mas isso não resolve, tecnicamente não resolve. Inventaram 2 andares a mais. Eu acho que isso aí teve influência. Você faz um cálculo matemático, não... Só que tem um detalhe, né? Ele caiu vazio. Ele podia ser pior se caísse depois de estar com a população lá dentro. Você imagina? A tragédia poderíamos estar falando aqui em 500 mortos, poderia estar falando em 600 mortos. Aí seria muito pior, né? Muito pior. Porque, infelizmente, foi triste, mas podia ser pior. Agora, teve alguma ação da Câmara no sentido assim de alguma comissão? Chegou a ter esse tipo de posição? Que nem, por exemplo, hoje é muito comum a gente falar em CPI. Teve algum tipo de atuação nesse sentido? Eu não me lembro. Você sabe dizer se teve coisa? algo? Olha, eu preciso ver com mais calma lá, mas eu acho que, não CPI, mas eu acho que talvez foi formada uma comissão de vereadores para estudar o que aconteceu, ou para dar sugestões para que se não ocorresse novamente, né, nesse sentido. Eu preciso confirmar, mas eu tenho a impressão que tem sim. Porque nós temos, né, aqui já publicados, inclusive, já foi publicado, se eu não me engano, quando foi celebrado, foi lembrado, né, celebrado não, pelo amor de Deus, mas lembrado, né, dos 55 anos da queda do Comurba, que houve, inclusive, né, como o senhor colocou, a vinda do governador e até na Câmara dos Deputados teve uma lei sobre a limitação, né, da construção de prédios, né, uma forma de você estabelecer que o prédio não poderia colocar andares a mais daquela estrutura que havia sido já estabelecida na planta dele, né, que foi para o Congresso Nacional, foi para a Câmara dos Deputados, isso foi aprovado, inclusive. Então, assim, você teve uma repercussão, como eu falei, não só local, mas também estadual, né, com a vinda do governador, e também nacional com esse caso aí virando lei na questão. Agora, ficou muito tempo ali esses escombros, né, vereador? Por que ficou ali? Teve aquela coisa assim, o trauma, você acha que tem alguma influência do trauma de você não querer mexer naquilo? O que aconteceu? Por que ficou tanto tempo? Porque, pelo que a gente sabe, só na época do mandato do João Herman, né, que foi tirado... Não, Carlos Padovani. Carlos Padovani? Então... O secretário de obras dele era o Lázaro Capelari. O Lázaro Capelari... Mas que as informações que nós temos, que foi publicada uma vez, é que os escombros foram usados para fazer a área de lazer ali. Na área de lazer, o trabalhador tem bases que foi feito com os escombros do Comurba. O senhor se recorda disso ou não? Da área que ficou? Isso. Da porção que ficou? É. Não, da porção que ficou, eu creio não, porque... Não, separar a área de lazer ou qual? Ali perto da Rua do Porto. Ah, sim.
pode ser que ele tenha aproveitado, mas a demolição dele, que foi na braço, foi na picareta, não foi implosão como hoje usa, foi na picareta, com funcionários da prefeitura e contratados para isso. E o Lázaro Capelari, que era o secretário de obras do Cássio Padovani. E o Capelari prometeu que na gestão dele ia derrubar aquilo lá, ia acabar com aquilo. Falar por que ficou, eu acho que foi mais pelo gasto que ia, porque não deve ter ficado barato para derrubar, né? Caiu, era o Luciano, foi um bom tempo a gestão dele, depois Nélio Ferraz, depois entrou Salgô, foi cassado 9 meses depois, entrou Cássio, que era vice do Salgô. Isso foi em 72, por aí, que foi demolido. Demorou bem. Quase 10 anos. Foi um trauma, quer dizer, deveriam ter derrubado antes, né? Mas o gasto acho que não foi pouco, então a prefeituras que... por quê? Porque era uma obra particular, também não sei se houve algum processo judicial para poder autorizar demolir, entendeu? Era um prédio particular. Não me lembro se houve alguma intervenção judicial na justiça. Infelizmente, o prédio particular, a prefeitura não pode pôr a mão, né? Hoje temos, por exemplo, uns 3 ou 4 que estão mais de 10 anos parados na cidade, e esses prédios estão só acolhendo pessoal viciado, que às vezes só tem vício, só tem encrenca para a vizinhança. E o município não tem autoridade para ficar mexendo enquanto é particular. Eu não sei, eu não conheço justiça, mas tem que ter algum processo longo para isso. Entendi. Tem um episódio que até gostaria que é parte da pesquisa que o Bruno fez, que a Câmara ela chegou a fazer uma nota de repúdio às revistas O Cruzeiro e A Manchete, duas revistas muito importantes naquela época, nos anos 60, por conta de um certo sensacionalismo na cobertura. E aí tem novamente uma ponderação do senhor dizendo que não, peraí, não foram só elas, outras mídias também foram sensacionalistas. Você acha que a cobertura que a mídia fez acabou sendo sensacionalista? Alguns órgãos aproveitaram. Infelizmente ainda existe órgão que se aproveita da desgraça alheia, né? Como eu comentei, aqueles bonecos de cera lá foram fotografados e colocados como sendo vítima. Deitaram os bonecos lá e como se eu fosse vítima do prédio. Olha só, essa do boneco de cera foi... Então, realmente, eu acho que teve um aproveitamento. No passado, a gente falava que tinha jornal que você espremia e sai sangue, né? Que é o famoso Notícias Populares, né? Então, você acha que teve essa... Última hora também. Teve esse episódio também de forçar a barra ali. Sim. Infelizmente existe ainda. Quer dizer, eu admiro a tribuna. Quer dizer, primeiro eu falei para o seu pai, comentar um detalhe, que eu admiro a tribuna pelo espírito democrático que ela tem. As páginas 2 e página 3 são excelentes como articulistas. E outra coisa, que ele não publica nota policial, né? Sim. Quer dizer, eu acho que eu sou assinante e acho interessante essa postura. Que interessante. Obrigado pela referência ao meu pai. Mas, Bruno, é interessante essa questão da imprensa, né, cara, que se aproveitou ali infelizmente, né, mas você encontrou esse documento, como que você pode relatar quando você viu essa coisa do sensacionalismo? A gente fala tanto hoje, né, mas naquela época já tinha. Então, é aquela história, né? O que a gente encontrou esses dias, agora se liga com o que o professor Valdemar tem dito pra gente. Quando eu vi esse documento, a nota de uma moção de repúdio, eu não me lembro o vereador autor da moção agora. Milton Camargo. Contra as revistas Manchete e Cruzeiro. E lá cita a questão dos bonecos de cera serem retratados ali como vítimas e tal. Quando o seu Valdemar, alguns minutos atrás, disse que estava tendo uma exposição de bonecos de cera lá, na hora eu fiz o link com o que eu tinha lido esses dias nessa moção de repúdio. Então é interessante com essa conversa dos documentos com o seu Valdemar. E na sequência dessa moção de repúdio, você tem uma folha
E nessa folha tem um despacho assim, olha, eu voto contra a moção porque outras mídias, outros jornais também fizeram o tipo de matéria e sinto que isso aí está meio que direcionado somente para essas duas revistas. Vamos ser justos. Tinha 21 vereadores que poderiam assinar e poderiam estar sendo autores ali. Quando eu vi o nome vereador Valdemar Romano, que é o autor desse voto, eu falei, olha só, dentre os 21, o seu Valdemar, que é o que a gente vai entrevistar nos próximos dias, ele está constando aqui no documento. Então eu acho... E um detalhe, né? Tem uma assinatura, um documento a próprio punho. A próprio punho. É o senhor. Não. Esse detalhe eu não me lembro. Depois a gente vai mostrar para o senhor esse documento, a Tem sua lá. letra ali. Sendo prudente mais uma vez. Como sempre. Porque se era uma nota enviesada, se era uma moção enviesada, a gente não sabe, eu vou dar falar um pouquinho. Vamos pensar, vamos ver certinho, vamos ser justos. Porque, como ele disse, vários jornais faziam matérias sensacionalistas. Se é para punir, vamos punir. Punir não, para repudiar, vamos repudiar tudo. E assim, tinha jornais aqui, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer falar lá da manchete do Cruzeiro porque está lá no Rio, está em São Paulo, né? Mas de repente tinha aqui também, né, os jornais aqui com a sua conta. Agora, mais uma pergunta para a gente já finalizando nossa conversa. Tem uma coisa que eu particularmente me ressinto muito. Isso aqui até eu não gosto também de ficar colocando coisas pessoais, mas me incomoda muito não termos um monumento na praça para lembrar, por exemplo, assim, salvo todas as considerações, mas se você for para Nova York hoje, tem lá um museu, tem um grande uma praça enorme falando do 11 de setembro, né? E o 6 de novembro nosso 6 do 11, ele é uma marca, né, forte de Piracicaba. Eu acho que falta uma posição do poder público para fazer essa referência ao fato que é marcante na cidade, né? Como que o senhor vê essa questão? Você tem razão, deveria mesmo. Você poderia se aproveitar agora, que faz quanto? 60 anos, né? 60 anos. 60 anos, poderia se aproveitar agora, no próximo novembro, para relembrar a tristeza daquele fato e dessas dezenas de mortos que tivemos no momento, né? Seria interessante, você tem razão. Porque a gente conversa, né? E tem muitas pessoas que ainda não sabem da história, né? E a história é nossa, para o bem ou para o mal, é evidente, é triste, né? Você vê? Quanto passa o tempo, mais se esquece, né? Mais se esquece, né? Mas eu acho que seria, a sua ideia eu acho interessante. Vou ficar lançado aqui, ó. Não pondo placa de bronze, né? Você vai no Luciano Guidotti, lá na esquina do Centro Espírita, não tem mais placa de bronze lá, roubaram e tal. Não, faz uma coisa mais mais tranquilinha para ninguém... Mas eu tenho fotografia daquela, acho que era só do município daquela época, que eu guardei alguns, quando foi inaugurada aquela homenagem ao Luciano Guidotti. Então, o texto todo eu tenho, mas o bronze foi. Infelizmente, quer dizer, hoje se for colocar alguma coisa, tem que ser aço inoxidável, então alumínio. Alumínio também já está começando a ficar caro. Você sabe que eu tenho... Não, só com relação a esse memorial, só um adendo, o ex-vereador recém-falecido, Capitão Gomes, ele propôs, acho que por 2 ou 3 vezes, né, até de forma oficial, para a administração, que se fizesse esse memorial. Mas não chegou, não sei qual o motivo, não chegou a ser colocado em prática, mas seria uma boa mesmo, tanto se você coloca onde é o Poupa-Tempo, que é uma passagem intensa de pessoas ali, ou se não ali mesmo na praça, entre o Poupa-Tempo e a Caixa, enfim, mas alguma coisa acho que merecia mesmo. Como a gente falou aqui no início, né? O Poupa-Tempo ele é onde seria o estacionamento do Comurba. Então aquele subsolo ele foi construído para o Comurba. Para o prédio. E foi usado ali, sim, eu acho que o Poupa-Tempo nosso já tem lá seus 20 anos, né? 15 anos. Então, lá quando 45 anos depois, foi construído o Poupa-Tempo, que é, evidente, um espaço muito importante hoje do centro ali, para serviços e tal. Então, acho que seria interessante. Eu me recordei disso, vereador, por conta de uma matéria que nós fizemos no Achados do Arquivo, que era sobre a rodoviária antiga. E eu tive a mesma impressão de não ter nada para lembrar que já teve uma outra rodoviária que foi
destruída e reconstruída, como se simplesmente não existisse mais, né? Então eu acho que é um pouco da gente preservar um pouco a história da cidade e também saber de onde a gente veio, né? Isso é importante. Tive mesmo essa outra rodoviária que era bem mais simples, porque o movimento era bem menor, que foi inaugurada em dezembro de 63 no governo de Alberto Cury. E o arquiteto foi o Walter Naim, dessa primeira. A segunda eu não sei, deve ter alguma placa lá. Deve ter, ela já é 95 já, né? Foi no tempo do Machado, se não me engano. Não, do Tami. Do Tami? Do Tami. Foi inaugurada no governo Tami. Gente, vereador, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por trazer todas as informações, parabenizar por toda a sua história, tá? Por tudo aquilo que o senhor contribuiu para a Câmara, para Piracicaba, para a sua profissão, para a sua família. É um prazer enorme estar aqui conversando com o senhor. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando. Tá? Se precisar algum tempo, algum outro momento de alguma informação, talvez a gente possa fornecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bruno, muito obrigado também, viu? Eu que agradeço, Eric, mais uma vez a parceria, o convite aí, de coração. Obrigado ao seu Valdemar por se disponibilizar de vir até a Câmara aqui. É sensacional, a história viva da cidade. Obrigado. E a gente vai sim chamá-lo, pode ter certeza, tá? Obrigado novamente à equipe da documentação, né? A Giovana, chefe do setor, a Daiane, todo mundo, o pessoal da comunicação, da técnica, enfim, obrigado mesmo. Valeu, e mais uma vez aí parabenizar pelo trabalho do setor de gestão de documentação, que é muito bem feito. Só é bem feito porque a comunicação está junto. E eu queria agradecer também toda a equipe que está aqui fazendo Câmara Convida, aqui ó, na câmera aqui é o Emerson Pigosso, lá na gravação está o Paulo Soares, a Laís Toledo aqui do nosso áudio, o Fabrício Desmontes aqui tirando foto e dando seus pitacos, que o Fabrício não é fácil não, viu gente? Então é isso aí. Agradecer você que acompanha o Câmara Convida pela TV Câmara Piracicaba, nos canais 11.3, no canal 4 da Claro Net, no canal 9 da Vivo, no Facebook, o Câmara Municipal de Piracicaba, e também no YouTube, que é o TV Câmara Piracicaba. Prazer enorme aqui estar apresentando esse Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. E eu aguardo você para a nossa próxima edição. Até mais!